Separados por uma mentira cruel, o destino os reuniu 40 anos depois. O final vai te emocionar. Em um mundo onde o tempo parece apagar tudo, uma promessa sussurrada sob a luz da lua em 1984 se recusou a morrer. Era a promessa de Helena e Leonardo, duas almas jovens cujo amor florescia puro e selvagem como os campos de Monte Belo. Eles acreditavam ter uma vida inteira pela frente, um futuro tecido com sonhos e paixão. Mas em menos de 24 horas, o paraíso deles seria incendiado. Não pelo destino, mas pela mão cruel da inveja. Uma mentira, forjada nas sombras, foi a arma que os estilhaçou. Uma carta envenenada a convenceu de que ele a havia trocado por luxo. Uma fofoca brutal o fez acreditar que ela havia zombado de seu coração. O amor deles, tão vibrante, foi transformado em ódio e mágoa. Por 40 anos, eles viveram como estranhos, separados por um abismo de dor. Ele, um homem quebrado, com a alma envelhecida pela amargura. Ela, uma mulher de sucesso, mas com um vazio no peito que nada podia preencher. Eles seguiram em frente, mas nunca deixaram o passado para trás. Até que o destino, após 4 longas décadas de silêncio, decidiu que era a hora. Uma verdade chocante, escondida nas páginas de um velho diário, estava prestes a explodir. Uma verdade que provaria que o homem que ela odiou por toda a vida era, na verdade, a maior vítima de todas. Esta não é apenas uma história de amor perdido, é a jornada de 2 almas lutando contra o tempo para curar uma ferida de 40 anos. E o reencontro deles, o momento em que a verdade finalmente vem à tona, vai te destruir e te reconstruir por completo. Em uma noite estrelada de 1984, sob o manto de um céu que parecia abençoar cada estrela, 2 almas se encontraram. Não por acaso, mas por um desígnio que parecia traçado desde o início dos tempos. Helena, com seus olhos que guardavam a pureza dos campos e a vivacidade dos rios, e Leonardo, um jovem de mãos calejadas pelo trabalho, mas com um coração que transbordava a mais pura das paixões. Eles não eram apenas um casal, eram a personificação de um amor que florescia na simplicidade da pequena Monte Belo, uma cidade onde o tempo parecia andar mais devagar e os sentimentos mais profundos. Eles fizeram uma promessa sussurrada sob a luz da lua, selada com um beijo que parecia carregar o peso de todas as promessas já feitas na história da humanidade. Uma promessa de amor eterno, de um futuro construído lado a lado, de uma vida onde cada amanhecer seria um novo capítulo de sua própria lenda. Mal sabiam eles que em menos de 24 horas essa promessa seria estilhaçada. Não por falta de amor, mas pela crueldade de uma mentira, tecida nas sombras, que os separaria de uma forma que jamais poderiam imaginar. Esta não é apenas uma história de amor. É a história de como o ódio, a inveja e um segredo guardado por décadas tentaram destruir um sentimento que nasceu para ser imortal. É a prova de que, às vezes, as maiores batalhas não são travadas em campos de guerra, mas nos corações daqueles que amam. E que o destino, por mais que tente ser desviado, sempre encontra um caminho para unir as almas gêmeas. Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, onde a paixão e o suspense se entrelaçam e a esperança de um amor perdido desafia o próprio tempo. A dor da separação e o ódio. O amanhecer trouxe consigo não a luz da esperança, mas a escuridão da traição. A teia de intrigas, antes invisível, agora se revelava em sua forma mais cruel. Helena e Leonardo, que na noite anterior planejavam um futuro juntos, foram jogados em um abismo de desespero, cada um acreditando ter sido abandonado pelo outro. A arma? Uma carta. Uma carta forjada com maestria,
com palavras frias e calculadas que fez Helena acreditar que Leonardo a havia abandonado por outra mulher, trocando seu amor por uma vida de luxo e conveniência. Ao mesmo tempo, Leonardo recebeu a notícia devastadora. Não por uma carta, mas pela boca da própria família de Helena, que com sorrisos falsos e palavras venenosas o informou que Helena havia partido para a capital. Disseram que ela havia se casado com um homem rico, zombando de sua ingenuidade e de seu amor simples. O choque foi brutal. A incredulidade deu lugar a uma dor lancinante, e a dor a um ódio silencioso e profundo por aquela que ele acreditava ter zombado de seus sentimentos mais puros. O coração de Helena se partiu em 1000 pedaços. A dor se transformou em raiva, e a raiva em uma determinação fria. Ela nunca mais voltaria a Montebello. A cidade que um dia foi o palco de seu amor, agora era o túmulo de seus sonhos. Para Leonardo, o mundo desabou. O amor deu lugar a um sentimento de traição que o assombraria por anos, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Ele se fechou, construindo muros ao redor de seu coração, jurando nunca mais amar com a mesma intensidade. Os anos passaram, arrastando consigo a juventude e a inocência. Helena construiu uma vida na cidade grande, mas nunca encontrou a mesma felicidade. O sucesso profissional não preenchia o vazio deixado por aquele amor roubado. Leonardo permaneceu em Montebello, um homem respeitado, mas cuja alma parecia ter envelhecido antes do tempo. Ambos seguiram em frente, mas uma parte de suas almas ficou para trás, presa àquela noite fria de 1984, a promessa quebrada e a mentira que os separou. O ódio para Leonardo e a mágoa para Helena tornaram-se companheiros silenciosos, moldando suas vidas de formas que eles jamais poderiam prever. O fio do destino. O tempo implacável em seu curso pode curar feridas, mas também pode tecer os fios do destino de maneiras inesperadas. 40 anos se passaram desde aquela fatídica separação. Helena, agora uma mulher madura, com a sabedoria que só a vida pode ensinar, vivia sua rotina na metrópole. Mas o passado, como um fantasma persistente, estava prestes a bater à sua porta. Uma notícia inesperada, um telefonema urgente, forçou Helena a retornar a Montebello. Sua mãe, já idosa e debilitada, precisava dela. O retorno à cidade, que ela jurou nunca mais pisar, era inevitável. Ao retornar, ela não encontrou apenas as ruas de sua infância, as casas que guardavam memórias e os rostos familiares que o tempo havia transformado. Ela encontrou também os fantasmas de um passado que ela tentou enterrar, mas que se recusava a permanecer esquecido. A cada esquina, uma lembrança. A cada rosto conhecido, uma pontada de dor e de curiosidade. O ar de Montebello parecia sussurrar o nome de Leonardo, um nome que ela havia se esforçado tanto para apagar de sua memória. Em meio aos pertences antigos de sua mãe, enquanto organizava a casa, Helena encontrou um diário, mas não um diário comum, mas um pequeno caderno de capa desbotada, escondido no fundo de um baú. Dentro dele, uma caligrafia familiar, a de sua própria mãe. E nas páginas amareladas, uma verdade chocante começou a vir à tona. Palavras que revelavam a conspiração, a armação, a mentira que a separou de Leonardo. Cada linha era um golpe, desvendando a crueldade da família e a inocência do homem que ela odiou por tanto tempo. Enquanto Helena desvendava o passado, Leonardo, agora um senhor respeitado na cidade, com a sabedoria dos anos e a melancolia de um amor perdido, ouvia um boato. Um boato que corria pelas ruas de Montebello como um vento suave, mas que em seu coração soava como um trovão. Helena havia voltado. O nome dela, que ele havia tentado apagar de sua mente por décadas, agora ecoava em sua alma. E pela primeira vez em muito tempo, seu coração disparou, não de raiva, mas de uma mistura confusa de esperança e apreensão. Eles se cruzaram. Na praça central, em um dia ensolarado,
O destino, com sua ironia peculiar, os colocou frente a frente. Um olhar que carregava 40 anos de mágoa, de saudade, de perguntas não respondidas. Um olhar que, por um instante, fez o tempo retroceder. Mas a mágoa e o ódio ainda eram uma barreira invisível, um muro construído com anos de silêncio e mal-entendidos. Helena, com o diário em mãos, agora duvidava de tudo que acreditou. Seria possível que o homem que ela odiou por toda a vida fosse, na verdade, a maior vítima de todas? O suspense pairava no ar e o fio do destino, antes emaranhado, começava a se desenrolar, revelando um caminho para a verdade. A verdade e a paixão redescoberta. O momento da verdade havia chegado. Aquele que, por 4 décadas, pairou como uma sombra sobre suas vidas, agora se materializava na varanda da antiga casa de Leonardo. O mesmo lugar onde, em um passado distante, promessas foram feitas e sonhos foram tecidos. Agora seria o palco da mais dolorosa e libertadora das revelações. Helena, com o diário em mãos, sentiu o peso de cada palavra, de cada mentira que a havia afastado de seu grande amor. Leonardo, com a amargura cravada em sua alma, esperava, sem saber que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Com a prova irrefutável em mãos, Helena procurou Leonardo. A cena foi tensa, carregada de anos de dor e ressentimento. As acusações, as lágrimas, a raiva acumulada de 40 anos explodiram em palavras. Ele, mostrando a ela o recorte de jornal amarelado, a notícia falsa de seu casamento, que ele guardou como um troféu da sua traição. Ela, revelando as páginas do diário de sua mãe, a confissão da armação, da carta forjada, da conspiração que os separou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som de 2 corações se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Naquele instante, o ódio se desfez como fumaça. No lugar dele, uma dor profunda pela vida que lhes foi roubada. Não havia um culpado ali, apenas 2 vítimas de uma crueldade inimaginável. E sob essa dor, a chama daquele primeiro amor, que nunca se apagou, apenas estava adormecida, ressurgiu com uma força avassaladora. A paixão, não mais com a inocência da juventude, mas com a intensidade de 2 almas que sobreviveram à maior das tempestades, explodiu. Era um amor mais maduro, mais consciente, forjado na dor e na resiliência. As mãos que não se tocavam há 4 décadas finalmente se encontraram. Os olhos que se evitaram por tanto tempo agora se encaravam, repletos de perdão e de um amor redescoberto. A promessa, quebrada por uma mentira, foi refeita naquele toque, naquele olhar. A jornada para curar as feridas de 40 anos estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, eles não estavam mais sozinhos. O destino, com sua sabedoria infinita, havia finalmente cumprido sua parte, unindo as almas gêmeas que a vida tentou separar. O final agridou-se e a esperança eterna. Helena e Leonardo não podiam recuperar os 40 anos perdidos. Essa é a parte agridoce de sua jornada, a cicatriz que o tempo deixou em suas almas. As rugas nos seus rostos contam a história do tempo que viveram separados, das dores que enfrentaram sozinhos, das alegrias que não puderam compartilhar. Mas o brilho nos seus olhos, a forma como se olhavam, a cumplicidade em cada gesto revelavam uma verdade muito mais poderosa. O verdadeiro amor, a conexão de almas gêmeas, não conhece tempo nem distância. Ele pode ser ferido, pode ser adormecido, mas jamais será apagado. Eles escolheram viver o tempo que lhes restava juntos, cada dia como um presente, cada momento como uma celebração da segunda chance que o destino lhes concedeu. Provaram que nunca é tarde demais para uma segunda chance, para reescrever uma história que parecia ter um final trágico. A história deles é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, quando a dor e o ódio tentam nos consumir, a esperança nunca deve morrer. O amor, em sua essência mais pura,
sempre encontra o caminho de volta, superando obstáculos que parecem intransponíveis. A história de Helena e Leonardo é um farol para todos nós. Um lembrete de que o destino, por mais que nos teste, sempre conspira a favor do amor verdadeiro. Se você acredita no poder do destino, nas segundas chances e na força inabalável do amor, então esta história é para você. Se você se emocionou, se sentiu a esperança renascer em seu coração, então faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Amores do Passado e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Qual parte da jornada de Helena e Leonardo mais tocou você? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e suas próprias experiências com amores do passado. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no amor de novo, com alguém que busca a esperança de um reencontro, de uma segunda chance. Juntos, vamos celebrar o poder do amor que transcende o tempo e as adversidades. A história de Helena e Leonardo nos prova que, mesmo depois de 40 anos de dor, um único momento de verdade pode curar uma vida inteira. O amor verdadeiro não morre. Ele apenas espera a hora certa de reencontrar seu caminho. Se esta jornada tocou sua alma, se você sentiu a dor da separação e a esperança do reencontro, não guarde essa emoção só para você. Curta este vídeo para que o algoritmo do destino mostre essa história a mais pessoas que precisam acreditar em segundas chances. Comente aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te emocionou? Você acredita que o destino pode unir duas pessoas, não importa quanto tempo passe? Queremos ler a sua história. E o mais importante, inscreva-se no canal Amores do Passado e ative o sininho, porque a sua história de amor ou a de alguém que você conhece pode ser a próxima a nos lembrar que, para o coração, nunca é tarde demais.